As promoções do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube não param. Agora, para o mês de julho, sortearemos 10 camisas douradas comemorativas ao título de 1978 e mais 10 vales compras de R$300 para gastar na loja oficial do clube. É isso aí! Estando em dia com o pagamento, você ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Sorteio dia 28 de julho. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e site oficial. Seja sócio campeão. Acesse sociocampeão.com.br. Muito boa tarde, meu amigo Bugrino, muito boa tarde a todos os nossos amigos, companheiros da imprensa. A TV Guarani hoje tem o imenso prazer de transmitir ao vivo a entrevista coletiva do nosso goleiro Jefferson Paulino. De volta aos treinos, Jefferson, tá feliz com essa retomada de atividades aí? Boa tarde a todos, prazer, Ortiz. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui no nosso dia a dia. Você é um cara muito especial para nós. E muito feliz pelo nosso retorno, feliz pela nossa volta, principalmente porque nosso último momento foi um momento muito importante para nós e a gente acabou não conseguindo desfrutar, né, do nosso dia a dia. Muito feliz pela volta, a gente bastante ansioso aí pela volta do campeonato. Mas só de vivenciar o nosso dia a dia, todos os atletas, né, junto com a nossa comissão, a gente está muito feliz por isso. Poxa, mas aí você já mata o apresentador logo de cara. Recebeu as boas-vindas do Jefferson Paulino assim, é algo inédito na minha carreira, viu? Muito obrigado e tamo junto. De agora em diante, tamo junto, no mesmo barco e vamos junto até o fim, né, Jefferson? Sem dúvida, um prazer. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana com a gente no dia a dia, aproximando, né, nesse momento difícil com o torcedor, né, os torcedores não podendo estar tão presentes conosco, mas sempre antenados aí na TV Guarani, vídeos, né, diários dos nossos treinamentos, e tá muito bacana, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com a gente. Obrigado. Nós somos Guarani, todos nós, né, uma parte de um todo. Esse trabalho começa no pessoal da limpeza, no colaborador mais humilde do clube, e termina com o gol. E se Deus quiser, com golaços e com grandes defesas do Jefferson Paulino também, né, Jefferson? Sem dúvida. Se couber um chapéuzinho de vez em quando, a gente não vai reclamar não, viu? Pode ter certeza que a torcida vai cair muito bem nessa do chapéu. Vamos começar? Tá pronto para a sabatina dos nossos amigos da imprensa? Vamos lá. Então, vamos lá, abrindo a entrevista coletiva com a pergunta dos profissionais de imprensa. Marco Guarizo, Rádio CBN. Jefferson, boa tarde. O goleiro talvez seja das 11 posições aí do time, até que indica que o goleiro não é posição, é profissão, né? Quem precisa de mais ritmo de jogo. Como é que fica para o trabalho intensivo que vocês fazem aí, ter que voltar a jogar depois de 3 meses parado e com tempo de preparação tão curta? Boa tarde. É muito difícil para a gente, um momento inédito nas nossas carreiras. A gente, quando houve a pandemia, a gente não esperava que ficaríamos tanto tempo assim, né, nas nossas casas, confinados. Para o goleiro, como você falou, a nossa ela precisa muito que a gente esteja todo dia trabalhando arduamente, né, estando com bola. Foi muito difícil todos esses dias a gente tendo que treinar apenas nas nossas casas, no condomínio, assim, quando dava, né, e foram mais de 100 dias confinados, mas que a gente também pôde colocar todo o nosso profissionalismo, juntamente com a nossa comissão, né, nossa comissão técnica sempre muito, muito a par de tudo, a gente mandando os vídeos, nossos treinamentos, né, o Léo, a nossa comissão, o Giba também, todo mundo sempre muito voltado para esse momento, para que a gente pudesse perder o menos possível e quando voltássemos a gente conseguisse focar mais na parte tática, na parte técnica e que a parte física fosse o que a gente menos perdesse, né? A gente voltou muito bem, a gente fica muito feliz de estar de volta na nossa casa e a gente tem muita coisa boa para conquistar esse ano, a gente está muito feliz pelo nosso retorno.
Você está no Guarani há mais tempo que o Matheus Cavicchioli, né? E ficou com a posição, foi titular durante todos os jogos aí da primeira parte do Campeonato Paulista, antes da parada para a pandemia. Como que você vê essa disputa por posição? Você continua na frente ainda por ter uma sequência de jogos, mesmo com essa interrupção? A disputa sempre muito sadia. Eu, graças a Deus, consegui terminar o ano de 2019 jogando também, fazendo parte já desse projeto do Thiago, desde que o Thiago assumiu, né? Voltei a jogar e tive uma boa sequência, conseguimos manter o Guarani na divisão, que para nós foi o nosso acesso, e esse ano dando continuidade. Fico feliz por ter ajudado, ter jogado todos os jogos. A disputa é muito sadia, nosso grupo é um grupo muito bom, e quem ganha isso é o Guarani, todos os jogadores em todas as posições sempre muito bem servidos. Eu espero dar continuidade nesse trabalho, fazendo parte desse processo e ajudando dentro de campo, assim como eu venho fazendo, graças a Deus. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Jefferson, boa tarde. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou, pelo menos até a hora que eu mandei essa pergunta, a tabela detalhada dos jogos do Guarani até a reta final do Paulistão. Mas a CBF já divulgou a tabela base, vão ser 4 jogos em 11 dias. O time do Guarani está pronto para encarar uma maratona de jogos no início da Série B e também na reta final do Paulistão? Boa tarde. A gente sabe que com a pandemia a coisa deu uma atropelada, vão ser jogos um jogo em cima do outro, e a gente voltou muito bem, como eu falei na pergunta anterior, muito focado, que a gente precisaria sim voltar muito bem, porque iam ser jogos seguidos, com pouco tempo de recuperação, e os testes feitos foram comprovados que a gente voltou muito bem. A gente tem dado uma ênfase grande, né, principalmente nessa semana, na parte técnica, na parte tática e tudo aquilo que o Thiago passa para a gente. E a gente espera voltar muito bem nesse retorno, reiniciar a competição e buscar a nossa classificação, que hoje só depende da gente. A Série B fica para depois, a gente precisa classificar a nossa equipe, buscar coisas grandes, e aí sim a gente pensa no Campeonato Brasileiro. A minha segunda pergunta, Jefferson, é a seguinte: algumas mudanças no elenco aconteceram, algumas saídas e algumas chegadas, portanto, o time base e o elenco, de uma forma geral, vão ser diferentes em relação ao Guarani, que jogou até março pelo Paulistão. Como isso deve afetar a equipe na reta final da competição do Campeonato Paulista e também para a Série B do Campeonato Brasileiro? A nossa equipe teve algumas saídas, algumas chegadas também, mas a nossa equipe ela tem uma base. Se você pegar, o Pablo jogou a maior parte do campeonato, mas talvez ali as maiores alterações feitas foram também a entrada do Cristóvão no decorrer das partidas. O Bidu começou jogando ali, o Thalisson entrou, nos ajudou muito bem também. O Romércio começou e depois o Leandro também nos ajudou na parte do meio para o final. Então a gente tem uma base bem definida, chegam jogadores para somar. Arthur Rezende, que já conhece a casa, um jogador que participou, né, da nossa recuperação no campeonato, um momento muito importante, e a gente fica muito feliz. A gente tem uma base muito bem definida, um padrão de jogo muito bem definido, e isso dá uma tranquilidade um pouco melhor para os jogadores que chegam já bem habituados, e mais fácil de entender tudo aquilo que a gente vinha fazendo desde o ano passado. Então a gente está muito feliz com a chegada desses jogadores, muito feliz também pelo retorno do Júnior. É um jogador muito importante para nós, Todinho, um dos artilheiros do campeonato, né? Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo, né, desse retorno do Todinho, um jogador que conhece muito bem a nossa equipe, e a gente se dá muito bem. Então, quem só ganha é o Guarani, a gente está muito feliz também pelo retorno desse jogador. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Jefferson, prazer falar com você. Você foi um goleiro que nesse Campeonato Paulista teve altos e baixos, né? Para essa volta de Campeonato Paulista, o que você espera da competição e principalmente dos ritmos dos jogos do Campeonato Paulista? Boa tarde, Lucas. Não concordo com você, mas respeito sua opinião. Acho que eu fiz um campeonato bastante regular, apenas um jogo contra o Oeste, que houve uma falha,
mas após a falha no próprio jogo contra o Oeste, eu continuei bem na partida, fazendo tudo aquilo que a nossa equipe precisa. Eu acho que o mais importante da falha foi a pós-falha. Eu, particularmente, sempre deixei muito claro, principalmente depois das entrevistas, que aquele lance não me definia, e pós-falha contra o Oeste, no Novo Horizontino, eu consegui ajudar a minha equipe, né, dentro da nossa casa, no empate. Então, aquele jogo também contra o Novo Horizontino não me definia. Então, eu acho que eu fiz um campeonato muito regular, muito seguro, os dados mostram isso. Nossa equipe é uma equipe que tomou poucos gols no campeonato, desde o ano passado também. Então, como eu falei, respeito sua opinião, mas não concordo. Acho que foi apenas um lance fatídico aí que acabou saindo um pouco do controle, mas tudo voltou ao natural. Também consegui fazer um bom jogo e ajudar a minha equipe contra o Palmeiras. No derby também, acho que a gente conseguiu fazer um excelente jogo. Então, estou muito feliz pelo campeonato que a nossa equipe vem fazendo, muito feliz pelos meus dados também, pelo meu momento. Agradeço muito ao Giba, ao meu preparador de goleiros, um cara que a gente trabalha arduamente. Nessa volta também a gente tem conversado muito sobre todas as situações, tudo aquilo que a gente precisa fazer para voltar o quanto antes ao nível que a gente parou. Então, eu fico muito feliz e espero continuar ajudando. Vou trabalhar muito duro junto com a minha equipe para que a gente possa sempre jogar em alto nível e colocar o Guarani sempre nas cabeças aí do campeonato. Heitor Fredo, TVB Record. Jefferson, boa tarde. O sistema defensivo do Guarani talvez tenha sido o que mais sofreu modificações nessa paralisação, com a saída do Leandro Almeida, com a saída do Thalisson, 2 titulares. Como é que você vê essa modificação e a rápida mudança que vocês têm que fazer com companheiros que ainda não tiveram tempo de entrar em campo e não vai ter o entrosamento ideal? Thalisson, um jogador que nos ajudou muito, a gente tem um carinho muito grande por ele, teve uma proposta na carreira boa e a gente fica feliz, né, porque o mercado proporciona isso para os atletas e o nosso time bem também proporciona isso, uma questão individual, e o Leandro também. Mas a gente tem no elenco grandes zagueiros, o Romércio nos ajudou muito, a chegada do Valber também, Bruno Silva, são jogadores de extrema qualidade e quem o Carpini optar vai, tenho certeza, fazer um grande trabalho, e a gente foca muito que a gente tem um padrão muito bem definido e os jogadores sabem o que tem que fazer quando forem solicitados. Com relação à volta do Campeonato Paulista, o que a gente mais vê nas redes sociais, nos comentários dos torcedores, nas próprias entrevistas no YouTube, é de que muitos torcedores do Guarani falam em não forçar contra o Botafogo e até falam em perder para o Botafogo para prejudicar a Ponte Preta na luta contra o rebaixamento. Como é que vocês lidam com essa situação de entrar em campo sabendo que uma vitória pode ajudar o rival e que o próprio torcedor muitas vezes pede para que o time entregue para o Botafogo? A gente fez um campeonato muito seguro, dentro dos nossos objetivos, tudo aquilo que a gente traçou, e o Guarani pensa única e exclusivamente nele. O Guarani não se preocupa com os adversários que estão abaixo, e a gente precisa de pontos para classificar o nosso time. O campeonato não se resume em 2 partidas, foram 10 partidas disputadas, tanto para quem busca classificação ou para quem está brigando aí pelo rebaixamento. O Guarani foca simplesmente nos seus objetivos e tudo que a gente precisa fazer para classificar e continuar bem na competição. Então, tudo que a gente puder fazer para jogar bem, a gente respeita muito a equipe do Botafogo, nosso próximo adversário, mas a gente precisa também ser muito responsável com nós mesmos. Trabalhamos muito duro, trabalhamos muito firmes, em nenhum momento passa na cabeça de ninguém dentro do Guarani que a gente tem que perder jogo para favorecer adversário algum. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Jefferson Paulino, todo mundo diz que no momento em que o trabalho físico é exigido, o goleiro é o que é mais sacrificado. Isso corresponde com a realidade ou não? Boa tarde, Carlos. Eu acho que corresponde, a gente precisa voltar o quanto antes, né, a tudo que a gente vinha fazendo. A gente, como eu falei, a gente sabe que foi um momento muito duro, muito difícil para nós, todos esses mais de 100 dias que a gente ficou, né, confinado, e a gente precisa voltar o quanto antes ao nosso padrão. A gente precisa estar
com contato com a bola todos os dias, mas também fazendo a nossa manutenção de força, para que a gente possa, quando ser solicitado, quando os jogos voltarem, a gente conseguir manter todo o nível quando a gente parou. Então é nisso que a gente vai buscar, trabalhar muito forte, muito duro, para que a gente possa conquistar, né, os nossos objetivos nessa temporada. O fato do Guarani ter mantido a base para a sequência da temporada, até que ponto vai ajudar a equipe, na sua opinião, Jefferson? Sem dúvida. A gente manteve uma base, jogadores que chegaram também foram inseridos, né, rapidamente ao nosso processo. Os jogadores sabem o que tem que fazer, a gente tem, como eu falei, um padrão de jogo, isso ajuda muito, e essa base vai ser o que vai nos levar adiante. A gente fica feliz porque os jogadores que chegaram, com exceção ao Didi, né, que já disputou o Campeonato Paulista, que não vai poder ajudar-nos, é o único, né, todos os outros eles têm condição de nos ajudar. Então o Guarani está muito bem servido em todas as posições e a gente está muito feliz por isso também. Lucas Rossafa, Portal Futebol Interior, Esporte News Mundo. Paulino, boa tarde. Gostaria que você falasse a respeito de como foi o seu trabalho durante os quase 4 meses de quarentena. O goleiro é uma posição específica que necessita do trabalho com bola. Você conseguiu ter esse contato com a bola nesses tempos aí longe do brinco de ouro? Boa tarde, Lucas. Um momento, como eu falei, inédito na nossa carreira. Foi muito difícil todos os meses, todos os dias, e o profissionalismo sempre falou muito mais alto, né? Eu não consegui trabalhar com bola todos esses meses, até porque eu permaneci em Campinas, junto da minha esposa. Meu pai, minha mãe são um grupo de risco, minha sogra também, então a gente não podia ficar muito próximos a eles, que foi muito difícil, e a gente precisou treinar e se virar, né? O Guarani nos disponibilizou todos os materiais que a gente precisava e nos ajudou muito nesse momento dentro de casa, e a gente tinha que se virar, trabalhar. Quando eu particularmente precisava de um espaço maior, eu descia no condomínio, onde não tinha um carro ali, um morador usando a vaga, e ali eu conseguia fazer alguns trabalhos. Foi muito difícil, mas a gente passou muito bem quanto a isso, trabalhamos muito bem, voltamos, nossos dados foram dados muito satisfatórios para a comissão técnica, e a gente fica muito feliz por isso também. E agora a gente precisa focar na parte técnica, na parte tática, para que a gente perca o mínimo possível aí e volte ao bom nível que a gente adquiriu até a parada. Ô Jefferson, você é, ao lado do Clever, dono da menor média de gols sofridos entre os goleiros que defenderam o Guarani em mais de 20 jogos a partir de 2009, que foi o ano do último acesso. Você tem apenas 20 gols sofridos em 23 partidas, o que dá uma média de 0,86 gol por jogo. A que você atribui esse número tão positivo durante a sua passagem pelo Guarani, que tem pouco mais de um ano? Eu fico muito feliz por esses dados que você comentou, né? Eu dedico isso a todo um grupo de pessoas que trabalham, a comissão, desde o ano passado, o trabalho do Narciso feito, né? Um trabalho bem feito por ele também, e sequencialmente a chegada do Giba me ajudou muito nesse processo, mas eu dedico isso a todo um corpo, todos os atletas também, até a bola chegar em mim, passa também desde a marcação dos homens de frente, e quanto menos gols a gente tomar, a gente sabe que o nosso time faz. Então a gente está muito feliz por esses dados, eu particularmente fico muito feliz, espero mantê-lo sempre com uma quantidade máxima de jogos. A gente sabe que esse ano vai ser um ano com uma recuperação um pouco menor e bastante jogos, e eu espero jogar o máximo possível, voltar ao bom ritmo, né, a sequência dos jogos, as partidas, e continuar ajudando. Fico muito feliz por isso, mas devo isso primeiramente a Deus e pelo nosso elenco, pelo nosso clube, todas as pessoas que trabalham diariamente com a gente.
Carlos Rodrigues, Rádio Central. Jefferson, boa tarde. O Campeonato Paulista, por si só, já é um torneio de tiro curto. Com tudo o que aconteceu, essa reta final virou ainda mais tiro curto. Vão ser 20 dias aí para resolver a fase de classificação e também o mata-mata. E segundo o protocolo, vocês terão que ficar concentrados, né, para esses jogos finais. Como resolver esse campeonato, né? Como fica a cabeça, a preparação para resolver um torneio em tão poucos dias? A primeira etapa, garantir a classificação e depois, claro, classificando, encarar esse mata-mata e sonhar com algo mais. Boa tarde, Carlos. Na verdade, vão ser poucos dias de recuperação, intervalos curtos, né, de jogos, e a gente está muito feliz por voltar, né, a competir, voltar ao nosso dia a dia no clube, né, a gente está extremamente feliz por isso, e a gente tem se preparado muito bem, e seguindo, como você falou, todos os protocolos. Vão ser dias um pouco difíceis, assim, no sentido de recuperação, e seguindo todos os protocolos, a gente sabe que vai precisar ter um confinamento, mas a gente já ficou muito longe, né, do nosso dia a dia, dos nossos atletas. O nosso grupo é um grupo que a gente se dá muito bem, fora de campo, todo mundo é muito amigo, e quanto mais junto a gente ficar, é melhor, e a gente está muito focado nisso, em voltar ao bom nível, em fazer bons jogos, classificar o nosso time e conquistar todos os objetivos que a gente traçou no começo do ano. Uma outra questão em relação ao fator casa, que geralmente tem interferência, mas agora não vai ter muita, né? Porque vocês não vão ter torcida para acompanhar o jogo. Em alguns casos não vão jogar nem nos estádios, né? Pelo menos até o momento, o Guarani deve enfrentar o Botafogo em uma outra cidade que não Ribeirão Preto, e também o São Paulo em outra cidade que não Campinas, já que as duas cidades estão fora aí, né, das regiões que estão habilitadas a receber partidas do Paulistão. Eu queria que você falasse um pouquinho do fator casa para essa reta final, ou da ausência dele, o quanto que interfere. Nós jogadores ficamos tristes pelo nosso último jogo no derby, a gente não ter o torcedor do nosso lado e não poder desfrutar com o torcedor que a gente vinha fazendo, né? Agora é um momento atípico, diferente, e todos os jogos acabam se tornando campos neutros, porque sem os torcedores, né? Então, todas essas novidades que o futebol vai proporcionar para a gente nunca vivenciou. Jogar fora do brinco é muito difícil para nós, a gente se sente muito bem dentro da nossa casa, mas a gente entende que o mundo está passando por uma situação difícil, essas zonas, todas as zonas vermelhas ainda que estão acontecendo, a gente vai precisar se deslocar um pouco a essas cidades, mas a gente vai fazer todos os sacrifícios e representar muito bem todos esses torcedores dentro de campo, as nossas famílias também, o nosso grupo, todas as pessoas que fazem parte do corpo do Guarani hoje, a gente representar muito bem todas essas pessoas e levar o Guarani ao mais alto possível, esse é o nosso maior desejo. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. Jefferson, antes da parada do campeonato, o Guarani deixou uma impressão bastante positiva, principalmente depois da vitória diante do arquirrival de virada. O que fazer, né, para manter, para voltar a praticar esse mesmo futebol antes da parada do campeonato? Você acha que o Guarani vai precisar aí de algum tempo ou já dá para voltar no mesmo ritmo já no jogo contra o Botafogo? Grande abraço. Abraço, Washington, prazer falar com você. Talvez o mesmo nível, a gente precisa aí de alguns jogos para adquirir um maior ritmo, né? A gente sabe que a nossa equipe, no decorrer dos jogos, vai voltar, sim, ao bom nível que a gente, como você falou, a gente adquiriu, né? Quando até ter a parada do campeonato, mas a gente tem um padrão de jogo muito bem definido, ideias muito bem postas pelo nosso treinador, e nós jogadores nos sentimos muito bem com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia e vínhamos fazendo nos jogos também, né, com toda a compactação, toda a intensidade de jogo. A gente sabe que vai mudar um pouco, mas a gente nunca vai fugir dos nossos padrões, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente
vai poder transformar isso novamente nos jogos, e com o passar dos jogos a gente vai, pouco a pouco, conseguindo voltar e fazer tudo aquilo de bom que a gente vinha fazendo. Jefferson, ainda falando sobre o bom futebol, gostaria que você falasse sobre aquele gol, o quarto da vitória diante da Inter de Limeira na estreia pelo placar de 4-0, onde praticamente todo o time do Guarani participou da jogada até a conclusão final do Júnior Todinho. Inclusive você também participou desse lance num passe. O técnico Thiago Capini, né, me confidenciou que para ele esse foi um dos gols mais bonitos do Campeonato Paulista em função de toda a jogada trabalhada e também da qualidade técnica. Gostaria que você falasse desse lance e também seguir aí de exemplo para a sequência do campeonato. Sem dúvida. Para mim também é um dos gols mais bonitos aí, né, da nossa equipe como um todo, e o campeonato também, né, com a finalização do Todinho, né, como eu falei, mais uma vez a gente está muito feliz por esse retorno dele, e foram 20 toques, né, lembro muito bem desse gol, né, a gente fez uma partida exemplar numa estreia de campeonato, conseguimos aí fazer 4 gols na partida, e tivemos um desempenho muito bom, isso que nos anima para a volta da competição, para que na nossa reestreia a gente possa fazer também tudo de bom que a gente fez nesse jogo da Inter de Limeira. Uma ótima lembrança você teve agora, viu, Washington? Fernando Lovato, Rádio Web Planeta Guarani. Paulino, depois de algum tempo já no Guarani, com boas atuações, bons números, e fechando com o derby, né, em março, depois daquele chapéu, você virou uma das referências e ídolo da torcida do Guarani. Gostaria de saber como que é isso na sua cabeça, porque ao mesmo tempo que a torcida tem hoje você como ídolo, ela pode te cobrar um pouco mais para frente. Como é isso na sua cabeça, se isso atrapalha no seu futebol ou não? Imagina, atrapalhar de maneira nenhuma. Eu jogo num grande clube, uma camisa muito forte, torcedores apaixonados. Foi muito difícil chegar até aqui. A gente passou um 2019 bastante difícil, o torcedor também muito magoado, mas a gente conseguiu dar essa alegria para o torcedor em 2019, que foi manter o time na divisão, uma recuperação, né, que foi uma coisa aí que talvez para as pessoas de fora 99,9% de chances de queda, e graças a Deus com muito trabalho, e agradecendo sempre a Deus e ao Thiago tudo que ele fez na nossa equipe desde o ano passado, né, a gente fica muito feliz com isso. Em relação aos torcedores, a tudo isso que eu venho adquirindo, eu fico muito feliz, a responsabilidade só aumenta. Como eu falei, estou titular do Guarani, né, e vou continuar trabalhando muito forte para permanecer, para poder ajudar dentro de campo e ajudar a minha equipe. Nossa equipe é uma equipe que todo mundo se ajuda, todo mundo tem um trabalho fundamental, né? Não me acho ainda um ídolo, acho que preciso conquistar muita coisa para ser referência, como foi tantos outros atletas, Luizão, Amoroso, enfim, tantos outros atletas que são ídolos realmente. Eu fico muito feliz e, como eu falei, vou trabalhar muito forte para poder mostrar para o torcedor, né, todo esse bom futebol que a gente vem fazendo junto com a minha equipe. Estou muito feliz por isso. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Jefferson. Você completou 1 ano de Guarani na semana passada. Hoje você se considera um jogador líder desse grupo, importante pela sua condição técnica hoje, mas também pela sua participação fora do campo? Boa tarde, Oswaldo. Eu fico muito feliz, né, por todo esse momento, por tudo que a gente conseguiu conquistar desde o ano passado. Fico muito feliz por ter completado 1 ano de Guarani, né, e jogando o máximo de jogos possíveis. Eu espero sempre poder colocar dentro de campo o que eu faço no meu dia a dia, e eu vou fazer de tudo para que isso continue e seja importante para o elenco,
Eu acho que todos os atletas, eles têm uma liderança, seja ela técnica, seja ela no dia a dia. Às vezes as pessoas, os jogadores que jogam pouco também são líderes, e a gente tem vários líderes dentro da nossa equipe. E eu fico feliz também por fora de campo as pessoas gostarem de mim, né? Fiquei muito feliz, né, nesse momento que ainda estávamos em casa, um vídeo que eu gravei para uma criança, e a criança chorou por um simples parabéns num vídeo, né, que eu gravei, acabei chorando junto com essa criança. Então eu fico muito feliz por contaminar essas pessoas com coisas boas. Isso é o que eu sou no meu dia a dia, é o que eu sou na minha casa com a minha esposa, com os meus pais, e eu fico feliz por essas pessoas gostarem de mim também. Tudo isso devo, né, a todo o corpo, todo o grupo que eu te falei, como eu falei para você, a gente dentro de campo está conseguindo conquistar bastante coisa. Isso é fruto de muito trabalho, e junto com a minha equipe eu espero conseguir retribuir para o Guarani tudo aquilo que o Guarani tem me proporcionado. E para completar da minha parte, você chegou no ano passado, o time estava mergulhado naquela crise, numa situação complicadíssima na Série B do Brasileiro, e aí foi também importante na retomada, na recuperação. Esse ano de 2020 é o ano do Jefferson Paulino no Guarani? Da afirmação definitiva? Não, eu faço parte de um processo, né? Desde o ano passado, fico muito feliz pela que a Carpini me deu, de voltar a jogar, de voltar a atuar, e foi um processo muito bacana que a gente teve. Eu tenho uma admiração muito grande ao Thiago, devo muito a minha renovação de contrato a ele também. É um cara que é espetacular, é um ser humano ímpar, é o carro-chefe. Sempre falei nas minhas entrevistas que o carro-chefe do Thiago é a forma que ele lida com o ser humano, e a gente fica muito feliz por ter o Thiago como nosso mestre, e eu espero continuar ajudando. Como eu falei anteriormente, eu vou continuar trabalhando muito forte para que eu possa conseguir desempenhar dentro de campo tudo aquilo que a comissão espera, tudo aquilo que o time precisa. Eu tenho certeza que todas as pessoas são importantes, né? E fazer parte desse processo para mim é muito importante também. E vou fazer de tudo para que eu continue jogando bem, tendo essa sequência, né? Porque a gente vai precisar de ritmo de jogo, mas eu fico muito feliz por isso, que a gente consiga conquistar esse ano bastante coisa. Jefferson, terminamos aqui a sabatina dos nossos amigos jornalistas. Obrigado a todos eles que mandaram suas perguntas, participaram da entrevista coletiva. Agora a gente vai para o momento mais disputado aqui da entrevista coletiva, que é a pergunta dos nossos amigos bugrinos que vão acompanhando a transmissão aqui na live do Facebook. E olha, uma participação sensacional hoje, tanto que a gente escolheu 2 perguntas para que você responda. Está preparado para responder direto para o torcedor? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. O Eduardo Lima de Moraes pergunta para o Jefferson Paulino como ele tem trabalhado a bola alta junto com os zagueiros, uma vez que foi no quesito no qual sofremos mais nas partidas antes da parada. A gente acabou sofrendo alguns gols mesmo de bola parada, e o Thiago conversou bastante com a gente pós-gols, né? E treinamos muito, tanto que após os gols, né, se eu não me engano, o último gol de bola parada, né, acabou acontecendo no derby, mas anteriormente a gente já tinha ajustado. O derby sempre um jogo diferente, e a bola parada ela decide jogos, decide campeonato. Então a gente tem dado uma ênfase muito grande para isso, para que a gente possa melhorar em tudo aquilo que a gente acabou errando, e o torcedor pode ficar muito tranquilo que tudo aquilo que a gente errou, a gente vai trabalhar muito forte para que os acertos possam ser muito maiores que os erros. E a segunda pergunta é do torcedor bugrino Hugo Toshi. Jefferson Paulino, como o grupo está se sentindo em relação ao retorno do campeonato? Estão fechados, preparados, tranquilos? A gente está muito feliz por essa volta. O nosso elenco é um elenco que se dá muito bem.
Como eu falei, o Thiago é um cara que trata todos os jogadores de uma forma só, sempre ouve e sempre vai haver muito respeito entre todos os atletas, né? O nível de competitividade do treino é muito alto, isso é muito importante. A gente está muito feliz e muito focado. Os jogadores que chegaram também são jogadores de extrema qualidade e que vão nos ajudar e já sentiram, né, esse calor do nosso vestiário. Recepcionamos todos muito bem, assim como eu também fui recepcionado muito bem quando cheguei. Então, a gente está muito feliz por isso e o torcedor pode ficar muito, muito ciente que a gente está muito feliz por estar de volta e ansiosos para voltar logo à competição, e a gente dá muitas alegrias ao torcedor bugrino. Você sabe que o coordenador de comunicação também é torcedor do Guarani, né? Esse que vos fala, né? Antes da gente encerrar, vou fazer uma pergunta minha, mas eu vou te fazer um pedido. Convoque o nosso torcedor a fazer a sua inscrição no nosso canal da TV Guarani, lá no YouTube, Jefferson. A todos os torcedores, né? Eu falei no começo que, né, a parte de comunicação está tendo um trabalho sensacional, tentando aproximar nesse momento muito difícil. Então, a gente está levando muito conteúdo para vocês. Se inscrevam lá no canal e fiquem ligados, porque todos os dias tem novidades aí para vocês. Então, vamos estar muito mais próximos nesse momento e logo, logo, passando essa pandemia, a gente mais próximo nos estádios também. Então, entra lá, se inscreve no canal, fiquem ligados que todos os dias tem novidades para vocês. Você sabe que eu sempre confiei muito no seu trabalho, nas suas atuações, mas eu confesso que eu muitas vezes fiquei de cabelo em pé com aquela bola cortando ali dentro da pequena área, e o Jefferson, com toda a calma do mundo, domina, sai jogando, sai com passe lateral e tal. Pergunta do Marcos Ortiz para você. Agora o Marcos Ortiz, torcedor do Guarani. Se for necessário, o Jefferson Paulino consegue vestir a 10 e jogar no meio de campo? Porque a habilidade que você mostra ali, a frieza que você mostra ali é coisa de meio armador e habilidoso, viu, Jefferson? Não, isso é um trabalho do dia a dia. O Thiago sempre pede para que a gente faça no jogo tudo aquilo que a gente treina, né? A gente tem um padrão muito bem definido, é a forma que a gente entende que a gente vai estar mais protegido dentro de campo se a gente fizer tudo aquilo que a gente treina. Então, se a gente fizer algo diferente no jogo, Ortiz, aí sim a gente vai estar desprotegido. Eu sei que até o torcedor entendeu um pouco toda essa filosofia nova, né, que o Thiago trouxe, de não abrir mão do jogo, de ter coragem para jogar e de que todos os jogadores ali atrás são responsáveis e sabem o que estão fazendo, né? Mas eu sou goleiro, sou de não camisa 10, mas camisa 12, e acho que já estou fazendo bastante coisa ali, deixei eu quietinho ali no gol que tá dando certo. Sabe que você tem uma série de grandes defesas aí, né? O pessoal gosta muito de enaltecer aquele problema que aconteceu lá em Barueri, mas nós temos também que destacar as grandes defesas. Dessas grandes defesas todas que você fez, aquela sequência de defesas contra o Novo Horizontino, né? Já tinha pego uma, depois pegou duas na mesma jogada e tal. Desses lances todos aí, qual a defesa mais difícil para o Jefferson, hoje olhando friamente, você fala assim, pô, essa foi aquela que me chamou mais atenção. Qual a mais difícil de todas, Jefferson? A mais difícil para mim foi contra o Novo Horizontino mesmo, né? Uma defesa de recuperação, num momento muito importante, né? Porque o futebol tem disso, né? No jogo contra o Oeste, acabei acontecendo, até falhando, e acabamos empatando aquele jogo. E nessa defesa do Novo Horizontino foi totalmente o contrário. Talvez foi ali que a gente conseguiu segurar aquele empate, mas um dia que a gente jogou muito bem, lembro bem desse jogo, né? O Danilo, eu sempre gosto de falar das pessoas que trabalham invisivelmente, porque poucas pessoas conhecem, mas o Danilo, o Rui, são caras que me ajudam muito, né, nesse processo. O Danilo me manda todos os jogos, né, as edições, e a gente consegue ver que até os lances que a gente acerta, a gente tem como melhorar, tem como fazer. Mas respondendo sua pergunta, só queria deixar muito, muito bem, ser muito bem grato a essas pessoas também que trabalham para a gente. Mas o lance do Novo Horizontino, para mim, foi a defesa que eu mais gostei, aliada do derby.
quando estava 2-1, aquela defesa também é uma defesa que eu vou lembrar muito bem. Talvez se a gente tomasse o terceiro gol ali, teria sido tudo diferente, mas graças a Deus pude ajudar e a gente pôde vencer o jogo e ter muito latente esse dia que foi histórico para todos nós e estar de volta no vestiário depois dessa vitória, desse momento, é muito especial para nós. Jefferson, você destacou aí o papel das pessoas que ficam por trás, que não aparecem para o torcedor, né, que não são pessoas diretamente ligadas ao futebol e tal. A TV Guarani, só uma chamada para todos os nossos amigos bugrinos que estão acompanhando, a TV Guarani deve lançar um novo nos próximos dias. Esse quadro chama-se Aqui Também é Guarani. Nós queremos exatamente levar para o nosso torcedor essas pessoas importantes que ficam por trás de todo o nosso trabalho, de todo o trabalho do departamento de futebol, do elenco, dos atletas, pessoas como o alemão do gramado, né, como o pessoal da observação, o pessoal todo que faz parte do departamento de futebol, mas também do Guarani Futebol Clube. É importante demais que eles conheçam essas pessoas também, né, Jeff? É muito importante. A gente tem um staff, tem pessoas que dão a vida pelo Guarani, e é muito gratificante saber que essas pessoas vão ser reconhecidas também, né? A gente tem pessoas no nosso dia a dia, o Vagninho, o Bina. O Vagninho é um cara que não tem um dia triste, é um cara que nos anima bastante, um cara que brinca, que tá junto, né? São nossos roupeiros, e você tocou num cara que para mim também, o Maranhão, né? Um cara que, né, às vezes a gente treina, eles já estão no campo cuidando, marcando o campo, então é só de meio-dia, são 2 horas a hora que tem, né? Então são pessoas que são essas pessoas que a gente leva para dentro de campo também quando a gente precisa virar o jogo contra o nosso maior adversário. Essas pessoas fazem parte de um todo e nos dão forças para que nos momentos mais difíceis a gente carregue eles junto conosco. Então estou muito feliz por saber disso. E como eu falei, está tendo um trabalho muito bacana de vocês, e essas pessoas precisam sim ser reconhecidas, e o torcedor precisa também conhecer essas pessoas que fazem um trabalho tão lindo com a gente no nosso dia a dia. E essa é a última. O Mike Milgrau diz aqui, ó, Jefferson, dia 30 é meu aniversário, eu quero parabéns. Dá uns parabéns para o Mike já, então. Parabéns, Mike. Que Deus abençoe sua vida, que você seja muito feliz, e que Deus possa aí cumprir todos os desejos do seu coração, tá bom? Um abraço grande, tudo de bom para você. Jefferson Paulino, além de grande goleiro, uma grande pessoa, um ser humano sensacional, engrandece demais essa camisa, esse distintivo, esse clube, esse elenco, esse grupo. Parabéns por ser quem você é. Muito obrigado por participar conosco aqui, por interagir também com os nossos torcedores. Sucesso, e a gente, se Deus quiser, se vê na final do Campeonato Paulista, hein? Obrigado, Ortiz. Fico muito feliz pelas palavras. Fico muito feliz também mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Guarani, em mais uma das atitudes, todo o nosso corpo acertou muito, teve um acerto muito grande quando eu trouxe você para o nosso lado. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe sempre vocês. André, Lucas, o Davi tá aqui, o David, né, que é nosso fotógrafo. Estou muito feliz, muito obrigado por tudo, e a gente está junto aí. Vamos firme fazer um grande trabalho esse ano e conquistar grandes coisas. O Papito, ele fala isso porque ele nunca me viu chutar de esquerda. O dia que ele veio, ele vai falar, meu Deus, quem trouxe esse cara aqui para o campo? Pessoal, encerramos aqui a entrevista coletiva do Jefferson Paulino. Vamos liberar o Jefferson também para o descanso, né? O descanso é parte fundamental do treinamento. Obrigado mais uma vez, Jefferson. Fica com Deus, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.